Olá, boa noite. Estamos começando mais uma reunião de oração online da Comunicação e Missão Cristã, com transmissão pelo canal da TV CMC no YouTube, Facebook e IGTV. Muito obrigado pela sua participação. Juntos, nós vamos buscar o favor do nosso Deus. Temos vários motivos de oração e um lindo testemunho da jovem Lívia Donaire. A Lívia, ela acaba de voltar de uma viagem missionária e ela vai compartilhar conosco como foi essa experiência, daqui a pouco, porque antes nós vamos ouvir a palavra de Deus. E quem vai trazer a reflexão desta noite é o nosso missionário da CMC Alemanha, o Cláudio Lórios. Vamos ouvi-lo. Olá a todos, é um grande prazer poder compartilhar uma mensagem com cada um de vocês, todos aqueles que estão assistindo os cultos online, e a gente ficou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que tem acontecido conosco, aquilo que está no nosso coração, diante de toda essa situação tão difícil que todo mundo tem passado, as nossas famílias, os nossos amigos, e tudo aquilo que tem assolado o mundo nesse tempo de pandemia, né? E muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos em quem acreditar nesse momento tão difícil, e muitas vezes nós não temos respostas para tudo aquilo que nós queremos saber. Mas eu tenho uma palavra para hoje, e o nosso tema é: venha andar sobre o mar. O nosso texto está lá em Mateus 14, que fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Diante de toda essa situação que nós temos passado de coronavírus, não tem como fugir de outro tema, porque é aquilo que está assolando o mundo nesse momento de agora, tanto no Brasil, como na Alemanha, como no mundo, né? Famílias estão sendo divididas, principalmente na Europa, e a nossa pergunta é: o que está acontecendo, Senhor? Né? Muitas vezes nós lemos os noticiários, a gente vê os jornais, e muitas vezes tem respostas, mas não são respostas verdadeiras. E diante de tudo isso que tem acontecido, o que nós vamos fazer, Senhor? O que nós vamos fazer? O que está acontecendo? Muitas vezes nós andamos com Jesus. É o caso dos discípulos que estavam com Jesus. Um pouquinho antes desse texto, que está lá em Mateus 14, 13, está a primeira multiplicação de pães e peixes. Então os discípulos já vinham andando com Jesus durante todo esse tempo, vendo milagres, vendo tudo o que Jesus tinha feito, multiplicação de pães, de peixes, curando pessoas. Eles estavam junto com Jesus todo esse tempo. E aí Jesus, que fala no capítulo 14, do versículo 22, onde Jesus anda sobre o mar, Jesus pede para os discípulos irem antes dele, e depois Jesus foi na quarta vigília da noite, andando por sobre as águas, né? E os discípulos, diante de toda aquela situação, viram e perguntaram: é um fantasma? E Jesus falou assim: não, sou eu, Jesus. E aí Pedro falou
para Jesus: se é você mesmo, faz-me andar até o Senhor. E Jesus então falou: vem. E Pedro foi. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas o que aconteceu? O vento e tudo aquilo que estava em volta dele tirou o foco dele de Jesus. E ele começou a afundar. E Jesus prontamente, quando Pedro falou: salva-me, Senhor, Jesus estendeu sua mão e tirou o Pedro da água. E diante de toda essa situação que nós temos passado hoje, nós andamos com Jesus, nós estamos sempre orando, nós estamos sempre com Jesus, mas muitas vezes vem aquela dúvida sobre as nossas vidas, nossos corações: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E a resposta está aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, 14, 22, quando Jesus andou sobre o mar. Jesus prontamente estendeu a sua mão e tirou o Pedro da água. Jesus está sempre prontamente ao nosso lado para nos resgatar. Não importa a situação que nós estamos, se é de pandemia, se é com a nossa família. Nós temos visto que tantas coisas têm acontecido, principalmente aqui na Europa, né? As famílias estão sendo divididas por quantidade, como se fosse um objeto. Não, você vai poder tanta quantidade de pessoas, 5 pessoas numa casa, e a gente fala: Jesus, o que está acontecendo? Mas nós sabemos que o nosso socorro está sempre no Senhor. O que nós precisamos ter é mais fé. E Jesus fala, prontamente estendendo a mão, Jesus estendendo a mão, tornou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Muitas vezes a nossa pequenez, a nossa falta de fé, nos tira do caminho de Jesus. E Jesus fala para nós: vem andar sobre as águas. Eu fico imaginando a superfície da água. Quando você está caminhando sobre a superfície da água, deve ser uma superfície macia, né, onde Jesus pediu ali para Pedro: vem até mim, né, caminhe até mim. E é isso que Jesus está nos falando nesse dia de hoje. Jesus está falando assim: vem até mim. Eu sei, nós sabemos que tem a pandemia, nós sabemos que tem muitas coisas que estão nos assolando, mas vem até mim. Eu sou o socorro bem presente. Eu estou aqui agora com a minha mão estendida para cada um de vocês, diante de toda essa situação que nós temos passado. E é isso que Jesus estava nos falando hoje. Vem andar sobre o mar. Vem andar sobre as águas, né? Acalme-se, aquieta-se. Não deixa que aquilo que vem da esquerda, que vem da direita te atrapalhe, mas olhe para mim, somente para mim, nesse momento de tribulação, nesses momentos tão difíceis. Eu tenho um texto também, que está lá em Mateus 28, 18, que fala sobre a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ele nos deixa um grande ensinamento: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus nos garante que ele vai estar conosco até o dia da consumação do século. Então, aonde está a nossa confiança hoje? São nos médicos? São nos políticos? Aonde está a nossa confiança diante de toda essa situação do coronavírus? A nossa situação, a nossa vida tem que estar dependente e tem que estar na mão do Senhor.
Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, diante de toda essa situação, diante de tudo isso que nós temos passado. Nós sabemos que são momentos difíceis, mas Ele nos garante: e eu serei convosco até os finais dos tempos. Vem andar sobre o mar. Vem até mim. Jesus pediu para Pedro: vem até mim. Não deixe que nada que venha da direita, da esquerda, não deixe a tribulação, não te deixe a angústia, não deixe a situação que o mundo está vivendo agora te atrapalhar. Vem até mim, olhe somente para mim. Eu tenho a resposta, eu tenho aquilo que você precisa nesse momento tão difícil que o mundo tem passado. É Ele que está no controle das nossas vidas. O mesmo Jesus que nos tirou lá atrás das trevas e trouxe para o seu mundo maravilhoso de luz, é o mesmo Jesus que está presente hoje diante de toda essa situação do coronavírus. E Ele fala: vem até a mim, vem andar sobre as águas. Irmãos, esta palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Nós temos que ser perseverantes em Cristo Jesus nesse momento tão difícil. O nosso consolo, a nossa ajuda está em Cristo Jesus. Não existe outro caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Mas diante de toda essa situação, o nosso socorro bem presente está em Cristo Jesus. Amém. Obrigado ao Cláudio pela mensagem. A igreja na Alemanha receberia nesse período de carnaval os nossos missionários da CMC Portugal, o Geraldo e a Kátia Cremonese. Mas a visita deles precisou ser adiada pela segunda vez devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 em toda a Europa. Antes de orarmos pela CMC Alemanha, nós vamos ver algumas fotos do trabalho de ajuda a estrangeiros que o Cláudio e a Aninha têm feito na cidade de Leipzig. A comunidade de lá comprou uma van e o Cláudio também ajuda com o seu carro a fazer mudanças, pegar doações e entregar móveis a quem precisa. Essa cozinha foi todinha transportada e montada pelo Cláudio em uma semana. O bebê do casal Tiago e Maiara já tem um quarto preparado para sua chegada. Trabalham em equipes dos irmãos da CMC. A Aninha, esposa do Cláudio, ela é enfermeira na cidade e oferece apoio gratuito a estrangeiros que precisam acertar suas documentações nos órgãos públicos alemães. Graças a Deus pela vida da família Lórios, o Cláudio, a Aninha, o Lotar e a Clarinha. Oremos por eles com o nosso irmão André Azevedo. Senhor nosso Deus, te pedimos que o Senhor abençoe a vida do Cláudio e de sua família na Alemanha, concedendo saúde e paz a eles. Que sua mão protetora esteja sobre eles, ajudando nessa pandemia e dando forças para continuarem a sua obra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando os irmãos ali nessa comunidade, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles para transmitir a sua mensagem e conquistando cada vez mais pessoas, Senhor, nesse país e trazendo elas, Senhor, para a salvação. Senhor, dê forças a esses irmãos da Alemanha para que eles continuem esse trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem mantido saúde na vida dessas pessoas que ali estão. E que o Senhor continue, Senhor, abençoando para que cresça, Senhor, uma comunidade forte e que possa conquistar cada vez mais as pessoas ali, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. O tempo de louvor e adoração dessa noite é com o casal Mateus e Camila Camargo. Esse lindo casal tem nos abençoado com frequência nos nossos encontros online. Antes eu quero compartilhar com vocês o Salmo 66, versículos de 1 a 4. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos todos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti,
salmodia o teu nome. Então vamos salmodiar o nome do Senhor com o Mateus e a Camila. Não começas para adorar.
amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Princípio dos tempos, me deste as tuas promessas. Tu me criaste para viver unido contigo em amor. Fazer parte da tua família, teu tempo, teu reino e altar, para louvar da tua glória e te adorar. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Este em mim o pecado veio no teu coração. Minha aliança lembraste, Senhor, e me estendeste perdão. Por isso enviaste a Jesus, por isso a obra da cruz. Selaste a nossa aliança em total comunhão. Eu tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Muitas famílias têm recebido a visita da CMC através do pastor José Henrique Pereira Saide, o Josa, e também da diaconisa Maria Cassiola e o seu marido, o Juca. Essa semana, eles oraram com a Marli Cassiola, que tem sofrido com cálculos renais, e também com o Nelinho, que mora numa casa de repouso. O Nelinho, ele já tomou a primeira dose da vacina da Covid-19. Com o seu Walter e com a filha Lúcia. E também oraram com o seu Nicodeme e a dona Alice, com a diaconisa Neuci Silva. A dona Neuci fez 83 anos de idade na última sexta-feira. E 2 casais comemoraram mais um ano juntos. Glória a Deus por isso. Carlos, o Carlão, e a diaconisa Heloísa Gotti. Eles são da CMC Jaú. Eles completaram 34 anos de casado no último dia 14 de fevereiro. Nessa outra foto, nós vemos as 2 filhas, a Natália e a Patrícia, e o genro André.
O seu Pascoal e a dona Ana Maria Domiciano completaram 51 anos de união no último dia 31 de janeiro. Eles têm 2 filhos, o Marcos e a Analice, e também 4 netos. Muitos parabéns ao casal. Vamos orar agora para que Deus continue abençoando as nossas famílias, junto com a Tatiane Omeles. Senhor, eu quero nesse momento te agradecer, meu Pai, te agradecer por nossas famílias, te agradecer pelo privilégio que nós temos de termos o Senhor na nossa vida. Obrigado por cada situação que o Senhor vem nos colocando. Nós te agradecemos por isso, Deus, com os nossos familiares, com os nossos parentes. Obrigado, Deus, pelos casais que nesses dias fizeram mais um ano, completaram bodas, ó Deus, no seu relacionamento, no seu casamento. Obrigada, Senhor, pelos idosos. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um. Nós pedimos agora que o Senhor esteja, Deus, olhando por eles, onde quer que eles estejam, aqueles que moram sozinhos, que vivem sozinhos, ó Deus. Venha com o teu amor, com o teu cuidado agora, Senhor, olhar por cada um. Nós pedimos que o Senhor cuide, ó Deus, que o Senhor cure, que o Senhor restaure a saúde deles, emocional, física, assim como das nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor esteja nesse momento nos abençoando, cuidando de nós como membros teus. Obrigado por esse projeto lindo que o Senhor tem, que é uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Obrigado por nos adotar, ó Deus, na tua família. E nós pedimos que o Senhor olhe por nós nesses dias, que o Senhor esteja suprindo cada necessidade, ó Deus, cada situação, que em nome de Jesus, Pai, tudo corra como para o Senhor, o melhor possível, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Damos graças a Deus pela vacinação da Covid-19 que avança em Bauru. Nós temos diversos profissionais da saúde que frequentam a CMC e já foram imunizados. Agora está chegando a vez dos idosos e nós devemos continuar orando para que o Senhor cure os enfermos. Se você conhece alguém que precisa da ajuda divina, coloque agora diante de Deus enquanto a Marina Mantovani intercede. Olá, meus queridos irmãos. Hoje eu vou orar pelos enfermos. Senhor Jesus, muito obrigada porque nós temos livre acesso a Ti. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Quero colocar nas Tuas mãos os irmãos que estão enfermos, tanto fisicamente como emocionalmente, que o Senhor esteja tocando-os agora, Pai, para que eles possam ser curados. Abençoe as famílias que estão cuidando desses enfermos, que o Senhor dê forças a eles também, para que eles possam ter força para continuar, para que eles possam ter muito amor por esses enfermos. E derrama a cura, Pai, em cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Terça-feira que vem não teremos a reunião de oração, porque será o dia do encerramento do encontro online Desafios da Igreja em 2021. O encontro é gratuito e começa no próximo sábado, dia 13, às 8 horas da noite. Você pode conferir a programação completa e também fazer a sua inscrição através do site www.cmcbauru.com.br. Serão 2 reuniões presenciais na chácara da CMC, uma no domingo pela manhã, dia 14, e a outra na terça-feira, dia 16, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube. As outras 3 serão gravadas e você poderá conferir pelo canal da TV CMC no YouTube, Facebook e IGTV. Teremos músicas, intercessões, reflexões e mensagens dos preletores Jorge Mitian, Nelson Bomilcar, Edmilson Marques Dias e Abílio Pinheiro Chagas. A família Donaire vai orar pelo encontro. O pastor João César, a sua esposa Olga e também a sua filha mais nova, a Débora. Nós queremos compartilhar e orar junto com vocês com respeito a esse nosso encontro online do Ministério Translocal. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, nós queremos te agradecer de poder participar desse momento. Eu sei que foi um momento preparado pelo Senhor
Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, pelos nossos preletores, pelos pastores que estão incumbidos da palavra nesses dias, o pastor Matian, o pastor Bomilcar, o pastor Abílio e também o pastor Edmilson. Que o Senhor os cubra com a tua graça, que o Senhor traga a eles a revelação da tua palavra para enfrentarmos esse desafio de fazer com que a tua igreja cresça em qualidade, em quantidade e em unidade. Que as palavras possam vir direto do teu coração ao coração deles e alcance corações abertos da tua igreja nesses dias. É o que nós te pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, e também ainda na tua presença, quero te pedir que o Senhor esteja abençoando os nossos queridos irmãos de todo o Ministério Translocal, Transcultural, sim, e mesmo os irmãos aqui de Bauru, das comunidades de discípulos das cidades vizinhas, que todos possam participar, que todos tenham condições, ó Deus, de estar participando das reuniões online, e aqueles que puderem participar das presenciais também, Senhor, dê essas condições, que o Senhor esteja abençoando cada um, cada família, que eles possam ter os recursos tecnológicos para participar desse encontro, porque eu sei que o Senhor vai ter muito a falar para nós, para termos também um direcionamento durante todo esse ano de 2021. Amém. Nós cremos que o Senhor vai estar falando com cada um, e por isso eu te peço por esses irmãos e pela participação deles, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu também te peço para que o Senhor cuide de todos os aparelhos técnicos e tudo que for ser usado para a transmissão desse acampamento, Pai. Para que o Senhor capacite e continue capacitando o Marcos na edição das palavras, que todos os aparelhos que ele tiver continuem funcionando perfeitamente, os aparelhos para fazer as transmissões ao vivo, que nada dê problema, que corra tudo perfeitamente para que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir as palavras que o Senhor vai falar, Pai. Amém. E que também a internet nas casas dos irmãos que vão assistir, que ela aguente tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Além da Débora, que acabou de orar, o João César e a Olga têm mais um filho, o Rodrigo, e outras 2 filhas, a Marina e a Lívia. A Lívia acaba de voltar de uma viagem missionária no Pará e no Amapá, que apesar da Covid-19, ela e uma equipe de alunos da Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum visitaram várias cidades. A Lívia nos conta agora como foi essa experiência. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês o que eu vivi nesses últimos 3 meses. Para quem não sabe, eu fiz uma escola de treinamento e discipulado, ITED, é uma escola da Jocum, que é uma organização que treina jovens para serem missionários. E durante os últimos 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, eu viajei entre o Pará e o Amapá com uma equipe de 11 pessoas e foi uma experiência incrível. Nesse período a gente teve a oportunidade de ministrar em algumas comunidades lá do Pará e do Amapá. Nós também visitamos ribeirinhos, que são pessoas que moram nas margens dos rios, e ali nós fomos muito bem recebidos pela comunidade local, nós fomos muito bem acolhidos, a comida muito boa, apesar de diferente, açaí com comida salgada. Foi uma experiência muito incrível, onde nós vimos que realmente, quando nós entregamos tudo para Deus, Ele cuida do resto, que Ele não deixa faltar nada, e foi realmente algo que tocou as nossas vidas. Nós também fomos para o Macapá, onde nós também servimos em algumas comunidades, nós ajudamos ali a base, né, da Jocum, com ativação de jovens e ministrando para jovens também, principalmente. E foi uma experiência incrível. Nós também tivemos a oportunidade de ir para o ponto mais norte do Brasil, que é o Oiapoque. E ali também a nossa vida foi transformada, nós vimos uma realidade completamente diferente, né, de um lugar que é muito difícil de chegar, só de uma maneira que a gente chega ali. Mas foi um lugar onde a gente foi muito bem acolhido, muito bem recebido pelas pessoas. Elas realmente transmitiram um amor, né? A gente sai para dar e, na verdade, quem recebe somos nós. Ali nós tivemos a oportunidade de passar 2 dias numa aldeia indígena. E também foi uma outra realidade na qual
tocou o nosso coração, nós aprendemos muito ali sobre dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem, né? Mesmo que seja pouco ou algo muito diferente. Então esses 3 meses foram transformadores na minha vida, em que eu vi a provisão de Deus, tanto financeiramente quanto nos alimentos, de todas as formas ali. Eu realmente vi Deus provendo, né? Ele dando saúde emocional, saúde física, além de todo o resto ali. E foi um momento onde a gente cresceu, né? Eu e toda a minha equipe, nós crescemos muito na nossa identidade como filhos de Deus e como nós realmente fomos criados para ser. E foi realmente um período da minha vida no qual Deus, ele se provou fiel. Aquele versículo que fica lá no fundo da nossa igreja, né? Mateus 28, do 18 ao 20, daquele que fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esse versículo, nós vivemos esse versículo durante esses 3 meses. Deus tem me chamado para continuar vivendo esse versículo de algumas formas diferentes. E ele é tão incrível que realmente eu pude provar e ver que ele fala: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E isso foi muito real. Fazer uma missão, né? Fazer missões realmente transformou a minha vida. É incrível. Eu admiro essas pessoas há muitos e muitos anos e graças a Deus eu tive a oportunidade de viver um pedacinho do que é ser uma missionária. Eu quero muito viver mais ainda sobre isso, mas Deus sabe o tempo de todas as coisas e é um tempo incrível. Então quero agradecer a você que de alguma forma fez parte disso financeiramente, principalmente nas suas orações ou com alguma mensagem. Vocês realmente me fortaleceram na fé. E eu queria lembrar também do Geraldo, da Kátia, do Cláudio, da Aninha, de todos os outros missionários que estão fazendo o chamado, né? Fazendo o nosso ID. Que a gente possa investir na vida deles, a gente possa investir em oração e em tempo com eles, porque isso nos motiva, isso motiva a continuar fazendo a obra de Deus onde a gente estiver. Então, eu tô muito feliz de poder estar de volta aqui em Bauru e aproveitar essa nova temporada. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Quando a Lívia foi para a escola missionária, nós oramos por ela aqui na reunião de oração online. E agora queremos dar graças ao Senhor e seguir intercedendo por ela, por sua vida e pelo seu ministério. Aproveitamos e pedimos a Deus que outros jovens das nossas comunidades de discípulos sejam despertados para a obra missionária. Oremos agora com o Diego Mantovani, cunhado da Lívia. Boa noite para vocês. Hoje eu quero agradecer pela vida da Lívia e pelo cuidado de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela vida da Lívia. Te agradecemos porque o Senhor levou e a trouxe em segurança. Te agradecemos porque ela tocou a vida de várias pessoas, de vários adolescentes, pelo testemunho de vida dela, Senhor. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela atitude dela, Senhor. Muito obrigado. Sabemos que o Senhor tem grandes planos na vida dela, Senhor. E também gostaria de orar pela vida dos adolescentes. Senhor, muito obrigado pela vida dos adolescentes. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado deles. Te pedimos o seu cuidado, te pedimos a sua provisão, te pedimos a sua atenção na vida deles, Senhor. Que também toque os corações dele, para que eles sejam discípulos do Senhor, para que eles possam ver a tua glória. Nós te pedimos que o Senhor livre de situações de perigo, de risco. Pedimos o seu cuidado, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos e te louvamos. Boa noite, pessoal. Se você quiser fazer a sua contribuição financeira, anote aí os dados da Comunicação e Missão Cristã. Depósitos e transferências online para os bancos do Brasil e Santander. Outra opção é a chave Pix. Comprovantes devem ser enviados para o WhatsApp ou e-mail do Departamento Financeiro. O escritório da CMC também está recebendo os dízimos e as ofertas. Lição 45
para as crianças de até 12 anos de idade já está disponível no site da CMC para os pais baixarem e estudarem com seus filhos. E domingo que vem, às 10 horas da manhã, culto presencial na chácara da CMC, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Será a segunda reunião do encontro Os Desafios da Igreja em 2021. Não se esqueça, o encontro é de graça e começa no próximo sábado, às 8 horas da noite, nas nossas redes sociais. Faça a sua inscrição. Boa noite, Deus abençoe, tenha uma boa semana. Tchau! A história sua majestade.